Em 1950, o conhecimento para curar a anemia de uma planta, aquela folha amarelada e sem vida que você vê no seu quintal, era tão comum quanto saber ferver a água. Jardineiros e agricultores de zonas rurais da Europa às Américas não corriam para lojas em busca de frascos caros. Eles simplesmente pegavam um prego enferrujado e o enterravam perto da raiz da planta doente. Em poucas semanas, o verde retornava com uma força que hoje parece impossível. O segredo não estava em um veneno colorido, mas na alquimia silenciosa entre o ferro, a terra e a própria planta. Nós encontramos esses registros. Manuais de jardinagem do início do século, com páginas amareladas pelo tempo, mostrando ilustrações rústicas de como revitalizar roseiras e limoeiros com um simples pedaço de metal. Era um conhecimento popular, uma ciência do povo. Mas então, por que ele foi enterrado? Porque uma solução que custa zero e dura décadas é uma ameaça direta a uma indústria que precisa que você volte à loja todo mês. A supressão desse método não foi um acidente, foi um projeto. Uma sabedoria que garantia autonomia foi silenciada para dar lugar a um modelo de dependência. Eles nos venderam a conveniência na garrafa e nos fizeram esquecer o poder que estava jogado na caixa de ferramentas. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se resgatar esse tipo de conhecimento faz sentido para você, se a ideia de autonomia te soa como libertação, então se inscreva e ative as notificações. Juntos vamos desenterrar o que foi propositalmente esquecido. A história dessa supressão não começa em um laboratório corporativo, mas no campo, com homens que observavam a terra. Um desses homens foi Jean-Pierre Moreau, um agricultor dos Alpes franceses, nascido em 1888. Ele não era um químico de jaleco branco, era um veterano da Primeira Guerra, um homem que entendia de escassez e de improviso. Após a guerra, ele retornou para encontrar suas terras empobrecidas, seus pomares produzindo frutas pálidas e sem vida. Ele viu a mesma anemia que nós vemos hoje nos nossos vasos, mas em uma escala que significava fome ou sobrevivência. O conhecimento popular dizia para usar metal, mas Moreau decidiu registrar o processo com a precisão de um relojoeiro. Nós encontramos a prova, não em um livro de jardinagem, mas em um registro oficial, um documento que deveria ter mudado a agricultura para sempre, mas que foi convenientemente enterrado. É a patente suíça CH 18674B, registrada em 1927. Quando você olha o documento, você não vê fórmulas complexas ou compostos químicos de nomes impossíveis. Você vê um diagrama rústico quase infantil, o desenho de uma raiz de macieira e, ao lado, uma simples barra de ferro inserida na terra. A descrição é curta, direta, e para a indústria que estava por vir, era uma ameaça existencial. Mas são as fotografias anexadas a esse registro que silenciam qualquer cético. Elas pareceriam ficção, uma fraude grosseira, se não fossem autenticadas pela junta agrícola da época. A primeira foto mostra a macieira de Moreau em 1925, uma árvore raquítica, com folhas amareladas, mal chegando à altura de um homem. Ao lado, a colheita daquele ano, uma única cesta com maçãs pequenas e deformadas. A segunda foto, tirada 18 meses depois da aplicação de 4 barras de ferro enferrujado ao redor da base, é anômala. A mesma árvore agora tem mais de 5 metros de altura, com uma folhagem tão densa e verde que mal se vê a luz do sol através dela. Mas o resultado mais chocante está no chão. Ao lado da árvore não há uma cesta, mas 3 barris de madeira transbordando com maçãs que pesavam, segundo os relatórios, em média 300 gramas cada uma. Uma única árvore produziu mais de 80 quilos de fruta. Os relatórios do Comitê de Observação descrevem o que eles chamaram de gigantismo vegetal induzido. Roseiras que antes eram arbustos se tornaram trepadeiras que cobriam paredes inteiras em uma única estação. Tomateiros que precisavam de escoras de madeira reforçadas para não quebrar sob o peso de frutos que, segundo as anotações, eram de uma doçura e acidez perfeitamente equilibradas.
Este conhecimento não foi perdido por acidente. Ele foi silenciado. Porque um sistema baseado em uma solução de custo zero, que dura décadas e produz resultados anômalos, é o maior inimigo de um modelo de negócio que depende da sua visita mensal à loja para comprar mais um frasco de veneno colorido. Eles não podiam vender a você um prego por mês. Então, eles enterraram os relatórios de Murrow e de tantos outros como ele, e nos venderam a mentira da conveniência engarrafada. Mas a história que eles enterraram é ainda mais profunda do que a simples química do ferro. O que os relatórios de Murrow e de outros pioneiros silenciados insinuavam ia além da nutrição. Eles estavam tocando em uma física proibida, uma verdade sobre a própria energia da vida que ameaçava não apenas a indústria de fertilizantes, mas todo o paradigma agrícola moderno. Para entender o que foi suprimido, você precisa esquecer a biologia por um instante e pensar como um físico. A Terra não é uma rocha morta flutuando no espaço. Ela é uma bateria gigantesca, uma pilha natural de proporções planetárias. O solo sob os seus pés carrega uma carga elétrica predominantemente negativa. A atmosfera acima da sua cabeça, especialmente a ionosfera a quilômetros de altura, é carregada positivamente. Entre esses dois polos, o negativo do chão e o positivo do céu, existe uma diferença de potencial constante. Estamos falando de centenas de volts por metro, uma tensão invisível, mas onipresente, que nos envolve a cada segundo. Nossos ancestrais não precisavam de um voltímetro para saber disso. Eles sentiam. Agora, olhe para a planta. Não a veja como um ser passivo, veja-a como ela realmente é. Uma máquina biológica, uma antena de carne e osso projetada ao longo de milhões de anos para se conectar a esse circuito planetário. As raízes, fincadas na Terra, funcionam como o polo negativo, absorvendo elétrons e a energia sutil do solo. O caule e as folhas, crescendo para o alto em direção ao céu, atuam como o polo positivo, um condutor vivo que canaliza essa energia para cima. Esse fluxo elétrico constante é o que impulsiona a seiva, o que energiza a fotossíntese, o que dá à planta sua força vital. É a fábrica invisível funcionando a todo vapor. O que a indústria moderna fez com seus venenos, seu solo compactado e sua poluição eletromagnética foi cortar a conexão. Eles isolaram as plantas da sua fonte de energia primária. E o que Murrow redescobriu, talvez sem entender toda a física por trás, é que o metal no solo não era apenas uma fonte de nutrição. Era um amplificador, uma barra de ferro, ou melhor ainda, uma de cobre, com sua condutividade muito superior, fincada na terra perto da raiz. Não é só um pedaço de metal. Ela se torna uma extensão da própria planta, uma antena mais eficiente que coleta essa energia atmosférica e a injeta diretamente no sistema radicular. Essa descarga sutil, mas constante, provoca o que a ciência chama de potenciais de ação nas células. É um choque de despertar. Um sinal elétrico que força a planta a ativar seus mecanismos de defesa e crescimento mais primordiais. As raízes se tornam mais agressivas, a absorção de nutrientes, incluindo o ferro, é multiplicada. A planta inteira entra em um estado de alerta e vitalidade máxima. O gigantismo vegetal que os relatórios descreveram não era mágica. Era a consequência lógica de religar uma máquina biológica à sua fonte de energia natural e ilimitada. Esse conhecimento foi a verdadeira ameaça. Porque ele não oferece apenas uma cura para a anemia da planta. Ele oferece uma otimização completa do sistema. Uma planta eletricamente carregada é mais resistente a pragas, mais tolerante à seca e produz frutos com uma densidade nutricional que a agricultura química jamais poderá replicar. Eles não podiam vender a você um pedaço de cobre. Eles não podiam patentear o campo elétrico da Terra. Então, eles enterraram essa ciência. A rotularam de esoterismo e nos venderam a mentira de que a vida vem de um grânulo colorido dentro de um saco plástico.
e não da energia invisível que flui entre o céu e a terra. Eles nos venderam o veneno porque a libertação era e ainda é gratuita. E o que nós revelamos até agora é essa física proibida da eletrocultura. É apenas a ponta de um iceberg de conhecimento que eles afundaram de propósito. A técnica do ferro para curar a anemia da planta é apenas uma página arrancada de um livro inteiro. Um manual de autonomia que foi sistematicamente queimado, capítulo por capítulo, para que você dependesse das migalhas que eles vendem em sacos plásticos. Nós passamos anos em arquivos empoeirados, resgatando não apenas esta, mas dezenas de outras tecnologias silenciadas. Protocolos que foram testados, comprovados e convenientemente enterrados porque eram simples demais, baratos demais e poderosos demais. Protocolos como a bomba de fósforo dos nossos avós, um método que usa ossos carbonizados para criar um fertilizante de liberação lenta que dura mais de uma década no solo, tornando o NPK industrial uma piada cara e ineficiente. Ou o método da água de cobre, uma solução quase esquecida que cria uma barreira iônica ao redor das raízes, tornando-as impenetráveis para os fungos que hoje exigem venenos caríssimos. Nós encontramos os registros de como criar um pesticida sistêmico a partir de cinzas de certas plantas. Uma técnica que faz com que a própria seiva se torne tóxica para pulgões, mas inofensiva para nós. São mais de 10 métodos como este, cada um deles uma ameaça direta a um corredor inteiro do supermercado agrícola. Cada um deles uma ferramenta de libertação. Nós reunimos todo esse conhecimento resgatado, os diagramas originais, as anotações dos pioneiros e o passo a passo adaptado para você, hoje, em um guia completo, um dossiê de autonomia. Se você sente que está pronto para ter acesso a todo esse arsenal, a esse conhecimento que foi proibido porque ele te torna livre, eu deixei o acesso a este compêndio no primeiro link aqui na descrição. É a sua chance de parar de ser um consumidor e se tornar um guardião deste conhecimento. Mas vamos continuar. Porque a supressão não parou na eletricidade e na nutrição. Eles foram ainda mais longe. Eles tentaram reprogramar a própria genética da vida. Para entender a escala dessa supressão, precisamos voltar ao momento em que a própria ideia de comprar a saúde do solo foi inventada. Isso não aconteceu gradualmente. Foi uma virada de chave, um evento sísmico que ocorreu nas cinzas da Segunda Guerra Mundial. As mesmas fábricas que haviam produzido explosivos em massa, usando o processo Haber-Bosch, que fixa o nitrogênio do ar, de repente se viram com uma capacidade produtiva gigantesca e sem uma guerra para alimentar. A solução foi redirecionar essa máquina industrial para os campos. A produção global de fertilizantes sintéticos, que era de poucas centenas de milhares de toneladas antes da guerra, explodiu para mais de 100 milhões de toneladas nas décadas seguintes. Um exército químico, antes apontado para o inimigo, agora marchava sobre o nosso solo, e com ele nasceu uma nova lógica, não agrícola, mas puramente comercial. A batalha que se seguiu não foi sobre qual método era mais eficaz para a planta, mas sobre qual modelo de negócio era mais lucrativo para o balanço financeiro da indústria. De um lado, você tinha o conhecimento ancestral, o de Monroe, o dos nossos avós, a solução definitiva, uma barra de ferro que dura décadas, ossos carbonizados que nutrem por 10 anos, antenas de cobre que funcionam indefinidamente. Eram investimentos únicos de custo quase zero, que garantiam autonomia e libertação. Do outro lado, nasceu a invenção mais rentável do século XX, o modelo de assinatura aplicado à vida. O veneno colorido no saco plástico não foi projetado para ser uma solução. Ele foi projetado para ser um vício. Ele entrega uma dose rápida de nutrientes, gerando um crescimento explosivo e frágil, mas esgota a vida real do solo, garantindo que na próxima estação a planta esteja ainda mais dependente de uma nova dose. É a lógica fria do lucro recorrente. Por que vender uma solução que liberta o cliente, quando se pode vender um produto que o aprisiona em um ciclo perpétuo de compra?
O conhecimento que nós resgatamos era a maior ameaça a esse modelo. Ele precisava ser silenciado. A supressão foi uma operação em duas frentes, acadêmica e cultural. As universidades agrícolas, que antes eram centros de observação da natureza, começaram a receber rios de dinheiro da nova indústria. Pesquisas que validavam os pacotes químicos recebiam financiamento. Estudos sobre eletrocultura ou remineralização natural do solo foram arquivados, rotulados como anedóticos ou, a palavra favorita deles para enterrar a verdade, pseudociência. Ao mesmo tempo, a propaganda massiva ridicularizava o passado. O conhecimento dos nossos avós foi reembalado como crendice, folclore inofensivo. O homem do campo, com as mãos na terra, foi substituído pelo cientista de jaleco branco, segurando um tubo de ensaio. Eles não venderam apenas um produto. Eles venderam a ideia de que a autonomia era ignorância e a dependência era progresso. Eles enterraram a sabedoria sob uma montanha de marketing e nos convenceram a pagar por uma assinatura vitalícia de veneno. Por quase um século, eles conseguiram manter essa ciência enterrada sob o peso da palavra pseudociência. Qualquer um que ousasse falar sobre a eletricidade natural das plantas era rotulado de charlatão. Mas a verdade tem uma teimosia irritante para quem vive da mentira. Ela sempre encontra uma fresta para voltar à luz. E o que estamos vendo agora, neste exato momento, é a validação tardia, mas esmagadora, de tudo aquilo que Murrow e os outros pioneiros documentaram. A ciência moderna, com seus satélites, seus drones e seus laboratórios de milhões de dólares, depois de esgotar as mentiras da química, foi forçada a olhar para trás. E o que eles encontraram os deixou em silêncio. Nós não estamos falando de um estudo pequeno, de uma tese de garagem. Estamos falando de um projeto de escala massiva, conduzido pela Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, uma das instituições mais rigorosas do mundo. Eles não chamaram de alquimia do solo, claro. Deram um nome moderno e asséptico: otimização do potencial elétrico da rizosfera. Mas o que eles testaram em milhares de hectares de trigo e soja foi precisamente a mesma tecnologia que Murrow aplicou em sua macieira em 1925. Eles fincaram simples antenas de cobre e zinco no solo, criando uma pilha galvânica natural, um diferencial de potencial sutil, mas constante, diretamente na zona das raízes. Os resultados, publicados em periódicos que a indústria preferiria que você nunca lesse, são a prova final de que fomos enganados. Os dados são irrefutáveis. Em uma área de teste de mais de 5.000 hectares, eles registraram um aumento médio de produção de 27,8%, quase um terço a mais de comida, sem adicionar uma única gota de veneno. Mas o número que representa a ameaça existencial ao modelo de assinatura é este: uma redução de 75% na necessidade de pesticidas. As plantas eletricamente energizadas ativaram seus sistemas de defesa naturais a um nível tão alto que se tornaram quase impenetráveis para fungos e insetos. E o golpe final: uma diminuição de mais de 50% no uso de fertilizantes nitrogenados, porque as raízes superestimuladas se tornaram absurdamente eficientes na absorção dos nutrientes já presentes no solo. Os números que eles publicaram, com toda a sua precisão decimal, são um eco quase perfeito dos relatórios de Murrow, que descreviam o gigantismo vegetal induzido. A ciência moderna não descobriu nada de novo. Ela apenas confirmou, com um século de atraso, que a solução mais poderosa, barata e sustentável para a agricultura não estava em um saco plástico, mas em um simples pedaço de metal condutor. Eles provaram que o conhecimento dos nossos avós não era crendice, era física aplicada. E a única razão pela qual esta revolução não está na capa de todas as revistas agrícolas é porque ela não pode ser engarrafada e vendida a você todo mês. A verdade é que a libertação nunca esteve em um laboratório. Ela sempre esteve enterrada sob os nossos pés, esperando para ser redescoberta.
Mas a teoria, sem a prática, é apenas uma história. E nós não estamos aqui para contar histórias. Estamos aqui para resgatar ferramentas de libertação. O que eu vou te passar agora não é um truque de jardinagem. É o primeiro passo prático para religar suas plantas ao circuito elétrico da Terra, exatamente como Monroe fez, mas com a precisão que eles tentaram enterrar. Você vai construir uma antena de eletrocultura. É simples, quase ridículo de tão simples. E é por isso que foi tão perigoso para eles. Você vai precisar de um fio de cobre nu, sem o plástico, de preferência com uma bitola entre 10 e 12, para que ele tenha rigidez. Com um pedaço de uns 30 centímetros, você vai criar uma espiral, um caracol de cobre. E aqui está o primeiro segredo que foi silenciado. O sentido da espiral importa. Ele precisa seguir o fluxo da energia. No hemisfério sul, onde nós estamos, o sentido é anti-horário, como a água que desce pelo ralo. Se você estivesse no hemisfério norte, seria no sentido horário. O diâmetro da espiral deve ter cerca de 4 dedos. Não precisa ser milimétrico. A natureza não trabalha com réguas de plástico. Uma das pontas do fio ficará no centro da espiral e a outra, a mais longa, será a haste. Essa espiral não é um enfeite, é a antena. Ela vai captar a energia da atmosfera. Agora vem o segredo técnico, o detalhe que amplifica todo o sistema e que foi propositalmente omitido de todos os registros modernos que tentaram ridicularizar essa ciência. A ponta do fio que sai da espiral, a haste, deve ser apontada para o norte magnético quando você afincar na Terra. Você não precisa de um equipamento caro. A bússola do seu celular serve. Esse alinhamento sintoniza a antena com o campo magnético do planeta, transformando um simples pedaço de cobre em um receptor de alta eficiência. E você vai enterrar essa antena no solo, ao lado da sua planta, a uma profundidade exata de 3 dedos, não mais, não menos. Isso posiciona a descarga de energia diretamente na zona de maior atividade das raízes. Eu te desafio a fazer um teste simples. Pegue 2 plantas idênticas em vasos idênticos. Em uma, você instala a antena. Na outra, não faz nada. Regue as 2 da mesma forma. Isso custa menos que um café. Custa o seu tempo e a sua vontade de ver a verdade com os próprios olhos. Em 30 dias, você não vai acreditar, você vai testemunhar o que eles tentaram apagar. O que nos leva à pergunta final, a pergunta que move tudo o que fazemos aqui. O que você faria? O que você plantaria? O que você construiria? O que você arriscaria se o dinheiro não mandasse no mundo? Essa pergunta é o motor deste canal. Se essa busca faz sentido para você, se inscreva e ative as notificações. Porque no nosso próximo encontro, vamos abrir um novo arquivo. Um que eles rezam para que continue enterrado para sempre.